Olá, estamos iniciando a terceira e última parte da aula de número 5, onde fazemos a instalação do Docker em máquina virtual. E essa talvez seja a parte mais importante dessas três partes, porque é quando a gente vai separar o serviço do cliente Docker. A gente vai rodar o cliente no WSL, que já tem lá um serviço de Docker instalado, mas a gente vai usar o serviço que está na máquina virtual. Então a gente vai fazer uma conexão aí pela rede para esse serviço. Vou passar rapidamente pelos slides, porque eu já expliquei tudo isso, então não preciso adiantar muito as coisas aqui. Como é que a gente faz a configuração no serviço? A gente precisa fazer essas alterações aqui. São as alterações que a gente precisa fazer para que o serviço fique disponível na rede. Principalmente essa opção que está bem aqui, ó. É isso que vai disponibilizar o serviço na rede. E aqui a gente já vai começar a fazer alguns testes. E aqui é como a gente configura o cliente. Então é basicamente o que está nesse slide aqui de número 3 e o que está nesse aqui de número 5 que vocês precisam entender. Vamos fazer isso aqui, né, na prática, né, mão na massa, e aí vai ficar fácil eu explicar para vocês todos os detalhes. Eu vou primeiro aqui para a minha máquina virtual, que a maior parte do serviço é feita no servidor. Ok. Vamos começar aqui então fazendo a edição do arquivo onde eu configuro o serviço. Nano /lib system de system docker.service. Ok. Esse é o arquivo que a gente precisa editar. A gente precisa editar uma linha nesse arquivo, que é essa daqui, ó. Aqui a gente consegue fazer o seguinte. Aqui é o Nano. Eu não vou explicar muito aqui sobre o editor. Mas vocês estão vendo que aqui embaixo, perto de onde aparece ali Ctrl+K recortar, Ctrl+U colar, né, ó, não está aparecendo a linha. Se vocês pressionarem as teclas Alt e C, ele mostra a posição do cursor, né? E aí você consegue ver qual é a linha, ó. Linha 5, 6, 7, 8. O que a gente quer está aqui na linha 13. Nessa linha, a gente vai colocar aqui, ó, uma outra opção H. Essa opção HFD é que configura aquele arquivo que a gente acessa como se fosse uma API, né? E o que ele usa aqui para configurar esse arquivo? Ele usa outras partes da configuração que não interessam aqui agora. Mas a gente pode colocar aqui, nesse "-h", uma opção TCP, o IP inválido, né, 0000, e a porta 2375, se não me engano. É a porta padrão do Docker. O que eu estou dizendo aqui? Que agora ele vai abrir uma conexão TCP usando esse IP aqui. E como esse IP é inválido, ele vai pegar qualquer IP disponível e vai ter aqui a porta 2375, que vai ser a porta escutada pelo serviço do Docker. Ok, fizemos a alteração aqui, Ctrl S, Ctrl X, systemctl, daemon reload. O que esse comando aqui faz? Ele relê todos os arquivos de configuração de todos os serviços, systemctl. Antes de continuar, deixa eu rodar um comando aqui, ss-ntlp. O que esse comando faz? Ele mostra as portas abertas na minha máquina. Veja que não tem nenhuma. Faz todo sentido. A gente acabou de instalar esse servidor, não instalou nada nele, né? Então, não tem nada aqui mesmo. Vamos usar agora o comando systemctl restart docker. Eu estava aqui tentando lembrar se o restart vem antes ou depois do nome do serviço, porque no service é o contrário, né? Systemctl restart docker. Vamos aguardar enquanto ele reinicia. Ok, ele demorou muito a reiniciar, então eu quero ver o status. Ok, está ativo, está rodando. E eu vou rodar novamente esse comando aqui, ó. Lembram que não tinha aparecido nenhuma porta aberta. Agora apareceu a porta 2375. Então significa que agora tem um serviço escutando nessa porta. E olha lá na última coluna, users. Aí na sequência ele tem o nome do comando que está rodando, dockerd, ou daemon do Docker.
né? Inclusive ele mostra o identificador do processo. E por isso, agora a gente tem certeza que o Docker está disponível na rede. Essa é a alteração que a gente precisa fazer do lado do servidor. Vamos agora para o lado do cliente. Só relembrando, a gente precisa saber o IP dessa máquina. Ctrl R, IP ADD. Vou dar um Ctrl R de novo. Tá aqui, ó, 192.168.1.3. Vou agora lá no meu... Tava aqui o IP bem facinho, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui antes. Docker image ls. Ok, aqui provavelmente é um sudo service. Ah, é porque aqui eu estou usando a minha máquina com Ubuntu, né? É legal usar a máquina com Ubuntu que não está com o Docker ativo, porque o Docker ele está ativo aqui na minha máquina com Debian, né? Vamos separar as coisas, eu vou usar a minha máquina com Ubuntu. Faça do jeito que você achar melhor. Aqui eu não tenho um Docker rodando, e eu não vou usar aquele comando service docker start, né? Não vou usar aquele comando, porque eu quero usar o Docker que está lá no outro servidor. Vamos configurar aqui uma variável de ambiente. Export docker host. O que eu vou colocar nessa variável de ambiente? Primeiro, o que é uma variável de ambiente? Uma variável que usa para a gente, uma variável de memória, que a gente coloca uma configuração nela. No caso, docker host vai ter a configuração do serviço de Docker que eu quero acessar com o comando docker que tiver nessa máquina. Veja que ele está tentando acessar, ó, local, e não está conseguindo. Agora eu quero que ele acesse lá. E é exatamente aqui que eu coloco essa informação. tcp, o IP da máquina, lá do meu servidor, onde está rodando o Docker, 2375. Opa, meu lock está desligado. 2375. Ok, vamos rodar o mesmo Docker Image LS aqui agora. Agora funcionou. Por quê? Porque ele não está mais tentando acessar o serviço local que está desativado. Ele está acessando agora o serviço de rede, que está rodando lá no outro servidor. Vamos fazer aqui, vou voltar lá no servidor e vou rodar um Docker Image LS lá também. E veja que não tem nenhuma imagem. Vou voltar no WSL e vou rodar Docker Pull Nginx 1.22. 2 pontos e a versão da imagem, né? Ele está fazendo o download lá do registry do Docker Hub, né? Essa imagem, então, ela não está sendo criada aqui na minha máquina, ela está sendo baixada para o servidor que está rodando o Docker. Se eu fizer um Docker Image LS, a minha imagem do Nginx, versão 1.22, tag 1.22, esse é o nome correto, né? Tag, está aqui, né? Mas ela está aqui ou ela está aqui. Ela está no meu serviço do Docker. Então ela está aqui no meu servidor. Se eu desfizer a configuração que eu fiz aqui no WSL, como é que eu faço isso? Eu não criei essa variável aqui. É só usar o unset, que eu desfaço a criação dessa variável. E aí, se eu fizer um Docker Image LS, ele vai voltar aquela mensagem de erro anterior. Teu Docker está rodando porque eu estou tentando acessar esse arquivo e não estou conseguindo. Porque é esse o arquivo que está lá na configuração do Docker que está aqui nessa máquina rodando Ubuntu. E aqui continua do mesmo jeito, né? Tudo igualzinho. Então, o que eu acessei a partir do meu WSL... Deixa eu voltar para cá, né? O que eu acessei aqui a partir do meu WSL, que fiz o download da imagem e consegui ver ela aqui na lista, na verdade foi um comando rodando aqui, acessando a API que está rodando lá no meu VirtualBox. Isso é uma coisa importante, uma coisa interessante de aprender, e que as pessoas que simplesmente conhecem Docker não sabem de todos os detalhes que a gente está vendo aqui. E é muito importante para você entender como você deveria instalar o Docker em diferentes cenários. A gente viu 3, mas na sua vida como profissional de TI, você vai ver várias oportunidades ligeiramente diferentes que você vai poder adaptar e fazer a instalação que faz mais sentido para resolver o problema daquele cenário. É isso que eu quero passar aqui com esses 3 vídeos de instalação. Esse aqui ficou um pouquinho mais comprido por causa da instalação da máquina virtual, mas ainda assim, bem rápido aqui, só mostrando mesmo objetivamente o que a gente precisa fazer para instalar.
E com isso eu concluo a aula de número 5, essa terceira parte da aula de número 5, terceira e última parte da aula de número 5. Espero que estejam gostando de tudo que vocês estão vendo e até o próximo vídeo.